Há alguns anos atrás estava muito na moda a fazer paródias dos super-heróis, paródias mais violentas, mostrando como esses heróis poderiam ser na realidade. A gente teve aí a obra do The Boys, que hoje está em alta por conta da quarta temporada, onde faz essas paródias porque transformar um Superman, um símbolo de moralidade, bondade, esperança, em um desgraçado que é egocêntrico, que quer só poder, poder, poder e se ver como um deus e não como um ser humano. Aí a gente teve The Boys. Aí a gente teve outra obra que entrou basicamente nisso, para fazer uma paródia do Superman, que foi o Invencível. E fez essa paródia com o Omni-Man. Mas pode ter até começado com essa intenção de fazer essa paródia com o Superman, os kryptonianos e tudo mais. Mas eu digo que se tornou algo a mais. E por isso que hoje, Invencível para mim é muito melhor do que The Boys. E foi um dos casos que eu conheci primeiramente a série de TV, lá da Amazon Prime, do que os quadrinhos. E eu sempre conheci os quadrinhos. The Boys eu conheci primeiro os quadrinhos para depois conhecer a série. Invencível eu conheci a série para depois conhecer os quadrinhos. Talvez por isso que eu tenho uma apreciação, aversão não, é uma apreciação a mais para a série do que pelos quadrinhos. E depois eu fui atrás dos quadrinhos. E bom, com isso, esse algo que se tornou a mais o Invencível, eu vou tentar responder uma pergunta hoje para vocês. Invencível é uma série cristã? Ela é uma série cristã? Já adianto que não. Eu odeio isso também de puxar séries e coisas do mundo que muitos cristãos fazem, trazer para o mundo cristão, sendo que claramente não é. Porém, dentro da obra Invencível, conseguimos aprender vários aspectos e várias coisas que podemos trazer para o nosso mundo da fé, que a gente pode tomar como lições. E tem muitas coisas dentro de Invencível que a gente pode tomar realmente como lições para a nossa vida de fé. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje, nesse Mundo da Lua Invencível, e eu espero que você goste. A ideia era fazer outro vídeo, mas eu mudei porque simplesmente eu terminei de ver a série do Invencível nesse período que eu estava de dengue, então para mim tá ótimo eu gravar esse vídeo daqui. Bom, bora lá. A série do Invencível começou nos apresentando o Omni-Man, o herói mais poderoso da Terra, veio de um planeta chamado Viltron. E ele veio à Terra, a princípio, para salvar a Terra, para ser o herói da Terra. E ele se apaixonou pela Deb, e juntamente teve o Mark. Porém, atrás disso que ele falou que veio fazer, e a confiança que toda a Terra, todo o planeta depositou nele, na verdade ele veio para estudar a Terra, para ver se os Viltromitas, que já são poucos, a sua espécie já estava sendo extinta por conta dos expurgos que aconteceu e por conta do vírus do flagelo. Aqui mataram metade, foi um genocídio em massa dos Viltrumitas, que se dava para os terráqueos se reproduzirem com os Viltrumitas e eles terem os poderes, serem essa raça superior, essa raça eugenista, dá para se dizer. Então, basicamente, esse foi um dos testes que o Lola veio fazer, que ele se apaixonou pela Deb e teve o Mark Grayson, seu filho. E basicamente, a princípio, os poderes não se desenvolveram. Porém, com o passar dos anos, com o passar do tempo, o DNA Viltromita foi se sobressaindo no DNA humano e o Mark desenvolveu poderes. Até que chega o ponto que o Mark desenvolve esses poderes e contra por um Nolan que tem esses poderes. O Nolan, você vê na hora que ele já ficou com a cara assustada. Você fica se perguntando, caraca, o porquê disso? Será que ele tá alegre pelo filho? Não sei o quê. Mas no fundo a gente descobre no final do episódio que ele mata todos os guardiões globais, que é meio que a Liga da Justiça desse universo. E depois de matar os guardiões globais, ele simplesmente cai duro no chão ali e a gente descobre a verdadeira face do Omni-Man. E isso vai desenrolando ao longo da primeira temporada até que ele mata cerca de mais de 2.000 pessoas no planeta Terra, ele espanca o seu filho, ele faz a pergunta que muda tudo para ele. Ele já tinha desenvolvido um amor por aquilo, mas ele estava tentando se lembrar da sua missão, se lembrar que ele era o Viltromita, que ele estava acima das outras raças. Aí ele faz uma pergunta: o que vai sobrar para você, Mark, depois de 500 anos? O Mark responde: vai sobrar para você, pai. E isso o destrói completamente. Ele já tinha um amor, mas isso daí o lembrou do porquê que ele deve lutar. Não para ser superior, mas lutar por amor. Lutar pelo filho dele, lutar pela sua família. Ele parte em direção ao universo para nunca mais ser visto, para sumir, desaparecer, entre aspas. E ele vive se culpando.
Ele vive carregando essa culpa dentro dele, do porquê que eu fiz isso, eu estava errado e tudo mais. E aqui entra uma frase do imperador Marco Aurélio, vou até ler para vocês, está no livro de Meditações, esse livro daqui que eu estou lendo agora, de Marco Aurélio, que fica lá na página 40, perdão, na página 33. Aí Marco Aurélio fala o seguinte: viste um lado, vê também o outro. Evita a perplexidade, busca a simplicidade. Um homem pecou, ele carrega o fardo do seu próprio pecado. Algo sucedeu-se contigo, que bom, já que tudo o que tem a acontecer será parte determinada nas teias do destino e todas as coisas desde o início. Em suma, a vida é curta, fazer o melhor com o presente, guiando-te pela razão e pela justiça. Ser sóbrio em teu relaxamento. É muito difícil fazer isso que o Marco Aurélio falou. Um homem pecou, a culpa vai perseguindo durante toda a vida, vai perseguindo durante tudo. Se sobressaiu algo contra ti, que bom, porque isso era algo que estava para acontecer no destino. E basicamente a gente vê isso acontecendo intrinsecamente na série. Nolan carrega o seu pecado, carrega a sua dor por muito tempo. Carrega a dor que ele causou naquelas pessoas, ele vive querendo compensar, fazendo obras, fazendo coisas para compensar todo o mal que ele fez no planeta Terra. Acabar com os Viltrumitas, acabar com essa guerra entre os Viltrumitas, eles querem dominar o universo. E o Mark, aos poucos, vai perdoando o seu pai. Ele pode ter ficado com raiva e tudo mais, mas aos poucos ele vai perdoando o seu pai, porque entendeu que não era aquilo que ele estava querendo. Apesar dos outros personagens ser mais difícil de perdoar ele, porque o cara massacrou 2.000 pessoas. Não vai ser qualquer coisa que vai mudar aquilo. Mas o Nolan vai compensando ao passar do tempo. Mas às vezes isso não vai ser o suficiente. Não é o suficiente. Porque o que pode mudar é o perdão. Isso se enquadra principalmente com nós cristãos. A gente só não é tão mal quanto o Nolan era, a gente só não fez tal maldade quanto o Nolan era, porque o Senhor, Deus, pisa no nosso freio. Deus pisa no freio do nosso carro para a gente não fazer tais atos de maldade. Porém, se Deus quiser endurecer o nosso coração, que é simplesmente nos entregar os nossos próprios desejos, Ele pode. E a gente faz algo tão mal, humanamente falando, comparado com o que o Nolan fez. E caso a gente acorde, a gente vai ter as consequências do nosso pecado, as consequências do nosso erro. A gente vai tentar viver compensando aquilo, viver para compensar. Porém, não importa o que a gente faça, aquilo dali não nos salva, aquilo dali não nos perdoa. O que nos perdoa é o perdão dos pecados em Cristo Jesus. E as outras pessoas nos perdoarem. Apesar que é muito difícil, vai sim ter consequências de todos os atos. Mas como o próprio Marco Aurélio falou, se sucedeu algo contra ti, que bom, porque era para acontecer. Estava entrelaçado nas teias do destino. E muitas vezes a gente tem que entender isso. Invencível não é uma obra puramente cristã. Não é uma obra escrita com valores cristãos. A gente vê palavrões, dilaceramento de sangue, não é algo infantil. Porém, as histórias bíblicas também não são nem um pouco infantis. Tem coisas ali que são sérias. Abusos sexuais, que nem as filhas de Ló com ele enquanto ele estava bêbado. Muitas atrocidades que às vezes a gente tenta maquiar para ensinar para os nossos filhos. Mas a história da Bíblia não são histórias bonitinhas, coloridinhas, não. São histórias de pecadores, de homens ruins, que passaram por consequências do seu pecado, que passaram pelas consequências do seu pecado. Mas, porém, entenderam que nenhuma obra que fizessem os levariam até a salvação em Deus. Porém, a única coisa que os salvava era a fé no Messias que há de vir, ou no Messias que veio há 2.000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Invencível não tem um Jesus Cristo, muito provavelmente, que morreu pelos pecados do Nolan. Porém, ele vai passar o resto da vida tentando compensar os erros. Mas talvez não encontre a verdadeira salvação, porque a única salvação que temos está em Cristo Jesus. Dentro do Invencível também tem outros temas que a gente pode abordar, como o aborto que a Eve fez enquanto o Mark estava fora da Terra. Porém, isso daqui fica para outro vídeo. Quem sabe vocês gostem desse. Bom, Invencível é uma das minhas séries favoritas da atualidade, envolvendo super-heróis.
E é uma série que me moldou desde 2021 até aqui. Eu lembro em 2021 assistindo essa série, eu assinando a Amazon Prime só pra ver Invencível, porque eu vi o trailer, eu fiquei animado. E eu queria passar um pouquinho dessa minha animação e de tudo que eu aprendi com Invencível para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo bem grande a todos. E até amanhã, galera. Falou, fui e tchau. Clica no vídeo aí do lado.